Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Hoje com o capítulo 16 de Apocalipse. Vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus em apenas 21 versículos. Já falamos sobre vários tópicos, todos eles uma visão de João a respeito do fim dos tempos e sobre o mundo espiritual nesse momento. Então, como explicado, nós vivemos o Cronos, o tempo do homem, onde as coisas acontecem em ordem cronológica, mas o Kairos, que é o tempo do mundo espiritual, as coisas são um pouco diferentes. Então, ter essa percepção é significativo para que você compreenda que João estava vendo o fim de tudo. E foi dada a ele essa oportunidade de nos passar aquilo que ele viu da forma que ele compreendia. Então nós estamos aqui com esse compromisso de lermos o capítulo 16 hoje de Apocalipse e refletir de forma breve a respeito daquilo que o Senhor quiser nos revelar nesse momento. Antes disso, vamos orar. Pai, eu te agradeço porque mesmo diante das nossas preocupações, ansiedades, dúvidas, demandas do nosso dia, nós paramos diante da Tua Palavra, porque compreendemos o valor que ela tem para cada um de nós. Que nessa oportunidade o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa falar aos nossos corações. Nós ansiamos por ouvir a Tua voz. Então fala, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora aqui, nesse momento que eu estou fazendo essa gravação, já passou de meia-noite. Hoje foi um dia que eu saí da empresa por volta das 9h30 da noite, 9 e pouca da noite, e cheguei em casa quase 10 horas da noite. Uma das minhas empresas é um pouco mais distante do município onde eu moro, e o município onde eu moro fica entre as duas empresas, uma em um município, outra em outro município. Então é necessário esse translado, e hoje foi dia de live, vendas online, então isso demandou um pouco mais de tempo na nossa agenda. Mas estamos aqui com essa responsabilidade, então não pense que esse tempo aqui é um tempo utilizado de forma que está sobrando tempo. Não está sobrando tempo. É um tempo que eu tiro para que eu não perca tempo com a minha família. Então, como eu gosto de dormir mais tarde, eu tiro muitas vezes o tempo da tarde, da noite, para fazer esses vídeos e deixar registrado aqui um pouco daquilo que eu tenho vivido da palavra e ler com você a Bíblia. Que o estudo 1189 crie em você o estímulo necessário para que você busque a palavra do Senhor através do estudo 1189, mas também através da sua intimidade, do seu devocional, do seu relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque o estudo 1189 não é o meu devocional. Eu tenho o meu tempo de devocional com o Senhor. Eu me dedico todos os dias a ler ao menos 4 capítulos da palavra do Senhor, fora o estudo, e depois estudo no outro dia esses 4 capítulos através da Bíblia cronológica que eu tenho. Então eu estou falando tudo isso para que você entenda, sim, nossa vida é corrida, sim, existe um desafio para nós estarmos na presença do Senhor, sim, nós só obedeceremos se nós tivermos compreensão daquilo que é certo e que é errado, e sim, é importante, é primordial tirar tempo para se relacionar com o nosso Deus. Dito tudo isso, vamos ler o capítulo 16. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. Abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras,
porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Aqui nós temos uma explicação muito clara de que todo aquele sangue, a água, tão necessária para a nossa sobrevivência, você não consegue ficar mais que 3 dias sem água. Você vai começar a ter deficiência em várias áreas do seu corpo. Você fica com dificuldade de pensar e existem várias coisas. Os rins começam a parar e aí você vai ficando todo bagunçado sem água. Imagina toda a água dos rios e do mar se transformando em sangue. E a explicação está aqui, dita por um anjo. O anjo que tem autoridade sobre as águas. Ele falou que as águas se transformaram em sangue para que estes que mataram profetas, homens, mulheres de Deus, santos do Senhor, para que eles bebessem sangue, o sangue que eles derramaram. Então, é a ira de Deus sendo manifesta sobre aqueles que adoram aquilo que é contrário ao Senhor. Adoram a besta, adoram a imagem da besta, e tudo isso no contexto do fim dos tempos. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Agora o 4º anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Armagedon é um grande deserto que existe ali na região de Israel, aonde vai acontecer a última guerra. Talvez nós vamos falar aqui sobre isso, porque já citou o Armagedon. E eu estive nesse local, e é um local muito grande, e aqui, pelo que você pode ler, esses espíritos demoníacos que realizam milagres e prodígios, eles foram responsáveis por reunir os reis. Quem são esses reis? São líderes do fim dos tempos que vão reunir o seu exército para ir contra Deus. Lembre-se, nós estamos falando de demônios que têm poder. Então, aquelas pessoas que se voltaram totalmente contra o Senhor e foram castigadas pelos seus pecados, elas vão se unir para atacar a Deus, e provavelmente a gente vai fazer parte desse exército aí. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira.
Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Se você percebe, mesmo com a manifestação de toda a ira do Senhor, mesmo com a repreensão, a exortação, mesmo diante de tantas calamidades, diante de tanta manifestação de poder, os homens não se convertem dos seus maus caminhos e não reconhecem os seus pecados. Pelo contrário, eles continuam blasfemando, ou seja, reclamando, falando mal do Senhor e professando palavras de ódio contra Deus. Que o exemplo ruim destes possa nos mostrar aquilo que nós não devemos fazer. Que não haja reclamação em nossos lábios, que não haja palavras ruins saídas da nossa boca, que não haja o espraguejar da nossa boca, mas que da nossa boca saiam palavras de bênção, de fé, de alegria e de esperança no Senhor, porque é dele que provém toda a solução e é por ele e para ele que nós fazemos todas as coisas. Que o final dos tempos só nos lembre que nós precisamos nos firmar no caminho, na verdade, na vida que é o Senhor Jesus. E que você o busque e que você não esteja nas bordas da vontade de Deus, mas no centro da vontade do Senhor. E o que eu desejo para você e para sua casa é que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te vejo amanhã, meio-dia, aqui no canal.